Eu recebi recentemente uma mensagem de uma seguidora lá no Instagram pedindo para que eu falasse um pouquinho mais sobre como funcionam os estágios de psicologia. Então hoje eu decidi gravar um vídeo, acho que fica muito mais fácil explicar por aqui para vocês, aqui os vídeos conseguem ser maiores. Então eu vou explicar para vocês como funcionam os estágios, quais estágios eu já realizei. E ano que vem, 2025, é meu último ano de faculdade e vou contar também, a gente teve inclusive uma palestra na semana passada, explicando como seriam os estágios no último ano, então vou compartilhar com vocês um pouco da minha experiência, né, da minha visão enquanto estudante. Eu sei que isso pode variar muito de faculdade para faculdade, muitas vezes até a prática é a mesma, mas os nomes mudam. Então, para quem cursa psicologia, é interessante você verificar na sua faculdade certinho como funcionam. Para quem está começando e quiser ter uma percepção de como pode ser, né, os estágios, eu vou compartilhar a minha experiência. E tem também os estágios que não são obrigatórios, que são os estágios remunerados. Muitas pessoas trabalham na parte de recursos humanos. Eu tenho algumas amigas que trabalham nessa parte. Para psicologia também tem pessoas que trabalham em escolas, como assistente de sala ou com algumas especialidades específicas. Então, a gente sabe que não tem muitas possibilidades de estágio para psicologia, né, estágios remunerados, mas a maior parte das oportunidades eu vejo que estão na parte de recursos humanos. Como eu venho de segunda graduação, eu tenho um emprego, né, em decorrência da minha primeira graduação. Quem me acompanha aqui sabe, eu sou pedagoga, então trabalho numa escola e vou continuar trabalhando, né, até eu me formar, mas meu objetivo é trabalhar com a psicologia clínica. Então, esse é um dos principais motivos que me fez cursar psicologia. Eu sempre me interessei pela parte comportamental, pela parte que ia além, né, do processo de aprendizagem, e isso foi muito o que me levou, ao longo do tempo, a estudar mais sobre esse aspecto, e no final acabei escolhendo fazer a segunda graduação. Mas aqui no canal tem outros vídeos em que eu explico melhor esse processo. Hoje eu vou falar dos estágios. Se vocês ficarem com alguma dúvida, podem comentar aí abaixo também que eu respondo vocês depois. Bom, na minha faculdade, a gente fez já no 7º semestre, a gente começa o estágio prático. Antes desse estágio, a gente fez também um outro estágio, que eu compartilhei inclusive aqui no canal algumas informações, que foi sobre a área jurídica, que foi uma entrevista com uma psicóloga que trabalha, né, com essa área da psicologia. Ela compartilhou muito sobre o que envolve, né, a prática do psicólogo nessa área jurídica. Então, quem tiver curiosidade e quiser entender um pouquinho mais, aqui no canal já tem vídeo sobre isso. Aí no 7º semestre a gente começa os atendimentos individuais, né? E a gente começa um estágio que eles chamam de psicodiagnóstico. Então a gente faz o processo de psicodiagnóstico com o paciente por um semestre. E aí, junto, né, com o seu supervisor, junto com esse processo, você começa a ter a supervisão. Então a supervisão é essa reunião em pequenos grupos, em que você fala, né, sobre os casos clínicos de cada um vai falar sobre o seu caso clínico. E aí, depois do processo de psicodiagnóstico, você, junto com o supervisor, vocês verificam a possibilidade de continuidade ou não no caso. E aí, para o próximo semestre. Caso não tenha continuidade, aí um novo caso é encaminhado. Então, o 8º semestre, que é esse semestre que eu estou finalizando agora, é o semestre de processos clínicos. Então, esse é o nome desse estágio do 8º semestre. A gente faz o atendimento de psicoterapia individual, semanalmente com o paciente. E no último ano, além desse estágio, a gente tem mais um estágio que pode ser realizado em 3 lugares principais. E eu vou resumir bastante aqui para vocês, até porque esse último ano eu ainda não passei, não vivi. Então, o que eu vou compartilhar aqui são algumas informações que eu vi na palestra, que a gente, né, pesquisa na faculdade, mas ainda não vivi isso na prática para falar para vocês como é. Mas vou falar aqui de uma maneira geral e bem resumida como funciona esse último ano de faculdade e o porquê que ele é tão intenso. Então, além das matérias, das aulas normais que a gente tem na faculdade, além desse estágio que é de processos clínicos, que é esse atendimento individual com o paciente de psicoterapia, que é fora do horário de aula. Essa foi uma pergunta que a seguidora tinha me mandado, eu tinha esquecido de pontuar aqui para vocês. O estágio, ele é fora do horário de aula. Então, você vai precisar, de alguma forma, adequar a sua rotina aos estágios nesse último ano e nesse penúltimo ano. Mas no penúltimo ano é mais tranquilo porque é 1 hora, né? É 1 hora de atendimento, então é 1 hora da sua rotina que você precisa disponibilizar para o estágio fora do horário de aulas da faculdade.
Então, no último ano, além dessa 1 hora a mais, né, de estágio de psicoterapia, de processos clínicos, a gente tem outro estágio, que são 6 horas semanais. Então, é um ano bem... O vídeo acabou cortando, que a bateria acabou, mas carreguei aqui rapidinho pra terminar, pra finalizar o vídeo pra vocês. Mas eu tava falando que o último ano, ele acaba demandando muito mais, porque as horas do estágio semanal aumentam demais. Então, a gente passa, além de ter que cumprir o estágio de processos clínicos, a gente também vai cumprir esse outro estágio que tem carga horária de 6 horas por semana. E ele inclui um desses 3 lugares que você vai escolher. Eu não sei ainda exatamente como funciona essa escolha. Eu sei que a gente vai poder escolher, mas eu não sei se tem vagas, né? Se tiver muita gente em uma área específica, como que funcionaria esse processo. Então, eu vou mesmo entender na prática no próximo ano. Então, tem essas 3 possibilidades. Tem o CAPS, tem a UBS e tem o hospital. O que mais me chamou a atenção, né, pela apresentação das meninas que fizeram o estágio esse ano e compartilharam um pouquinho da experiência delas, foi o estágio no hospital, despertou muito o meu interesse. Então, dentro do hospital existem essas áreas, né, existem algumas áreas que você, enquanto estagiário, pode atuar. Tem a área de paliativos, pessoas não só em estado terminal, mas pessoas com doenças crônicas. Tem a área de amputação, tem UTI pediátrica, tem psiquiatria. Então, são algumas áreas em que os estagiários são, né, encaminhados para atuar nessas áreas. Então, mais ou menos assim no estágio, eu quis esclarecer essas dúvidas para que vocês entendessem de maneira geral como funcionam os estágios obrigatórios na faculdade de psicologia, mas como eu falei no começo do vídeo, isso pode variar muito de faculdade para faculdade, com as parcerias, né, que a sua faculdade faz com esses lugares, com os lugares que são, que eles atendem, enfim. Então, isso pode mudar, né, muito de faculdade para faculdade, mas acredito que a carga horária não, né? A carga horária precisa ser cumprida e a carga horária é cumprida fora do horário de aula. Então, eu acredito que essas eram as principais dúvidas que tinham me enviado. Espero ter esclarecido para vocês, conforme um pouquinho da minha experiência. Como eu falei, eu tô indo pro último ano, ano que vem eu espero compartilhar mais, né, dessa experiência desse último ano na faculdade. Então, acredito que vai ser meu último ano falando sobre a faculdade de psicologia. E o principal intuito de compartilhar conteúdos com vocês é ajudar, né, quem quer cursar psicologia, a motivar quem faz psicologia, enfim, tirar todas as dúvidas de vocês. Então, ano que vem, espero estar mais ativa. Esse ano em específico foi um pouco desafiador. Eu contei melhor no vídeo sobre o 8º semestre, que foi um ano um pouco difícil em alguns aspectos da minha vida pessoal, o que me fez gravar um pouco menos do que eu gostaria, mas ano que vem eu espero estar mais ativa, até porque é meu último ano de faculdade, então eu sei que é o último ano que eu vou trazer esse tipo de conteúdo sobre a faculdade para vocês, e depois eu acredito que se eu continuar gravando os conteúdos vai ser sobre saúde mental, que vai ser a área que eu pretendo atuar, que é psicologia clínica. Então, se você ficou com mais alguma dúvida, comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo com alguém que você acredita que pode gostar dos conteúdos aqui do canal. E é isso, até o próximo vídeo.